Olá pessoal, mais uma vez, mais uma semana, um podcast da Beta, muito bom ter você comigo. A minha convidada de hoje já esteve comigo aqui algumas semanas atrás e eu quero mais uma vez, você que está pela primeira vez assistindo o nosso podcast, eu estou falando dela, Mariana Marum. Doutora Mariana, mais uma vez, muito bem-vinda. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, super aceito. Eu acredito que hoje nós vamos alcançar um público diferente, né? A primeira vez contamos um pouco da história, conhecemos a história de Mariana Marum, não é isso, Mariana? Isso, foi muito legal. Hoje nós vamos falar de um tema que é interessantíssimo para o Brasil e para um grupo específico também, de empresários, né? E o tema do nosso bate-papo de hoje é advocacia tributária e outras questões fiscais. Perfeito. Falar disso é para quem entende mesmo, não é isso, Mariana? Eu penso que é uma temática extremamente importante para a sociedade, que não está distante de nós, não, pelo contrário. Qual foi o que te impulsionou dentro da advocacia, trabalhar com a área tributária? O que ocorre, eu até brinco conversando com os meus colegas, com os meus pares, que eu era do direito privado, que eu era uma civilista convicta. Entretanto, com o passar do tempo, estudando e a partir da pós, lato sensu, eu fui enveredando tanto na sala de aula, nas universidades, nos estudos, no meu aprimoramento, caminhando para o direito público e tomei, assim, um gosto, como se diz, né? Comecei a gostar muito dessas relações com o Estado que não são fáceis. Envolve muita questão política, mas ainda assim é justamente por essa luta, né? E entender o lado do particular, o lado desse empreendedor, desse empresário, diante desse tamanho do Estado, né? E dessa máquina, dessa engrenagem. Então eu fui tomando gosto por um lado que lida com a pecúnia, um lado extremamente técnico, um lado extremamente delicado, tido como frio, mas é claro que mexe demais com as emoções. Imagine um empresário hoje, né, que não está com a saúde financeira da sua empresa, as emoções, né, as sensações que ele tem lá na sua vida privada, no seu cotidiano, e os meios que nós podemos ter de criar aí uma organização, um cronograma para que ele possa tentar se recuperar, se reerguer. Então tem muitas demandas possíveis. Quando você fala, por exemplo, de tributos, de advocacia tributária. E qual é assim o empurrão essencial para impulsionar essa carreira tributária? Então, como eu estava dizendo, primeiramente o amor pela disciplina que eu fui criando, que eu fui aprendendo. E indo para o operacional e vendo que não é algo frio, a necessidade do cidadão, a necessidade. Aí você tem que ver também, Beta, de qual lado você está no sentido do seu trabalho. Porque tem aquelas pessoas que trabalham representando o Estado. Então, se você pegar, por exemplo, a Receita, né, a Receita Federal, você pegar, lá você tem os AFTNs, você tem as pessoas que representam o Estado. Então, elas têm como trabalho, como objetivo, aplicar as regras de tributação. E nós, de outro lado, quem estaria, vamos chamar lá dentro, aqui fora, quem estivesse aqui fora, quem está aqui fora, como esse empresário, que eu me referi, essa pessoa jurídica, esse CNPJ, nós precisamos entender qual seria o melhor caminho para que ele tivesse uma relação a mais saudável possível com essa máquina, com esse tamanho de máquina, né, e de burocracia que nós temos. Meu Deus. Então isso me preocupou. Isso, né? Chamou aquela atenção. E nós temos uma crença limitante, não sei se foi com você aconteceu isso, mas muitas pessoas, né, eu quando era pequena eu escutava assim, não põe a mão no dinheiro não, dinheiro é sujo. Exato. Acho que toda criança não põe a mão no dinheiro não, que é o mais sujo que nós temos, né, que circula, vai de mão em mão, enfim. Sob essa ótica da bactéria, ok, né, do vírus, enfim, mas a gente vai se afastando dessa ideia da pecúnia, de que pode haver uma relação sadia, saudável, e as pessoas precisam, na sistemática que a gente vive, do capital para se relacionar no mundo dos negócios, no dia a dia, para ir ao mercado, ir à farmácia. Então parece que é algo distante, só que não.
né? Exato. No seu cotidiano você está lidando com essa questão fiscal, com essa questão tributária, com essa questão orçamentária, das finanças como um todo. Como assim buscar serviços tributários com excelência? Porque Sim. aí que aquele empresário que precisa dessa força pode ser que também possa cair na mão de um charlatão? Em todas as áreas da todas vida, as áreas, Beta, né? a gente tem que ter uma cautela para fazer o filtro. Porque nós temos que ter esse cuidado na balança com a quantidade e a qualidade. E aí é que tá. Como perceber que você... Hoje nós temos as redes, né? Sim. A internet, nós temos aí a possibilidade de fazer pesquisas com filtros mais apurados. E também é o famoso e antigo presencial, o boca a boca. Exato. Né? Então você faz um trabalho hoje muito bem feito, às vezes não é aquele trabalho enorme, não é aquele trabalho dos seus sonhos, mas você faz um trabalho melhor possível para aquele cliente que vai sair satisfeito, vai indicar o seu trabalho para outro, que vai falar para o outro, e eu digo isso não é só nessa área. Você pode falar, por exemplo, da pessoa que trabalha com transporte. Então, essa pessoa hoje fez uma corrida curtinha. Invista na corrida curtinha, porque amanhã você vai ter um cliente que viaja e vai viajar com você e vai te chamar para viajar com ele. Então é isso, é um pouco de visão também, é um pouco de você apurar e procurar e filtrar os profissionais, né? Nós temos os conselhos, nós temos a OAB, nós temos os locais que você pode procurar saber a respeito do profissional. Então, e quais são as principais características deste profissional da área tributária? Tem que ser aguerrido, tem que ser ousado, tem que ter aquela, eu chamo de punch, tem que ter um gás de você acordar e correr atrás da informação que já é nova, porque é uma área que o tempo todo tem uma legislaçãozinha, uma normativa, um assunto novo, e manter isso em dia é algo assim, eu diria até hercúleo. Mas então você tem que ter essa força de vontade e gostar da área que você atua. Porque se você não gostar, em qualquer área, acaba não acontecendo, né, Beta? Exato. Agora, uma pergunta que muitos fazem: é necessário, tem que ser advogado para seguir nessa carreira, né, de fiscal? Vamos lá. Para você advogar, fazer uma advocacia tributária, sim. Mas existem outras maneiras de você trabalhar na ambiência fiscal. Um simples contador pode? Simples não. O contador ele é de uma importância brutal. Vamos lá. Tem o bacharel em contábeis, Isso. Tem o bacharel em direito, tem o exame da OAB, tem a prova da OAB para você poder ter o exercício profissional, né? Ter a carteira de advogado e poder advogar, assim como temos também o exame do CRC, para que você possa exercer a profissão de contador. Então, aquelas disciplinas de cada curso vão possibilitar esse conhecimento para você. Sim, acho que eu quis dizer o seguinte: tem contador que não é advogado, certo? Contador, temos contadores e advogados. Temos pessoas com mais de uma graduação. Sim. Então, você pode ter um contador que também fez direito, fez a prova da ordem e vice-versa. Ótimo. E o contador que não fez advocacia, ele pode tem que atuar na área tributária? Na verdade, quando ele está indo para a contabilidade, ele vai formar uma equipe multidisciplinar, né, numa corporação, junto com advogados. Eu brinco com os meus alunos de contabilidade que nós formamos uma parceria ideal. Uma parceria muito interessante, porque um soma para o trabalho do outro. Ah, sim, porque geralmente a empresa contrata, eu já trabalhei em empresas que contratam o advogado, tem os seus advogados e tem os seus contadores, que os advogados não agem na área tributária. Porque a advocacia tem muitas áreas, tem a área criminal, tem a área civil, tem a área de empresa. A empresa, por sinal,
tem muita conexão com a área tributária. Um completa o outro. São as especificidades de cada curso. Ok. Doutora Mariana, fala um pouquinho pra gente, qual é a relação do orçamento público com o direito tributário? Mas toda, Beta. Por favor, dá-nos uma aula. Imagina, vamos bater um papo sobre isso, né? O que acontece? Se você pensar na sua vida privada, você precisa que as contas fechem. Vamos dizer, se as contas têm que bater, têm que fechar. Então, na sua vida privada, por exemplo, na sua casa, você faz aí um cronograma, uma previsão, um planejamento econômico. Então, você sabe os valores que vão entrar na sua conta, na sua vida, vamos colocar assim. Você sabe os valores que você tem de rotina de saída, como despesas, né? E tem também aquelas inesperadas. Mas vamos falar da rotina. Então, nós temos essas entradas de valores na sua vida que são chamadas de receitas, né? E quando você fala em tributo, você está falando de uma receita específica. Ela é chamada de receita tributária ou também derivada. E o que acontece? O orçamento estatal, conhecido como OE, ele tem no seu documento legal, no seu documento jurídico, a previsão da entrada desses valores, dessas receitas tributárias. Outras também, mas estamos falando dessa hoje, né? E também tem a previsão das saídas, das despesas. E existe essa movimentação do dinheiro, da moeda, da pecúnia, que é a atividade financeira do Estado. Então, quando você fala de tributo, é um tipo, é uma espécie de receita. E isso faz parte do orçamento público, para que ele possa acontecer, assim como temos as despesas públicas também no orçamento. E recuperação tributária das empresas, fala um pouquinho sobre isso. Pois é, uma temática que já vem sendo fomentada, falada bastante, seja no veículo virtual, nas palestras, nos seminários, nos livros, nas salas de aula e os escritórios, né, de tributaristas que trabalham com as empresas têm praticado a recuperação tributária. Então, o que é isso, né? As empresas, sejam elas do Simples Nacional, do lucro presumido ou do lucro real, elas podem ter um valor devolvido pela Receita, valor já pago, e que ela tem direito a uma devolução. Isso não é judicial, então não estaria dentro do poder judiciário. Esse trâmite ele é procedimental, feito por advogados e a sua equipe também multidisciplinar com contadores. E aí é um caso a caso para ver o quanto essas empresas teriam de valores a serem devolvidos. Ou seja, valores que foram pagos a título de tributos e que hoje, com a batida do martelo, né, como se diz por aí, do Poder Judiciário, ela tem direito a essa devolução. Muitos ainda não sabem, embora já esteja sendo falado há algum tempo, muitas empresas ainda não sabem disso. E é uma pergunta também que não quer se calar. Costuma-se dizer que o hipossuficiente não paga tributo. Isso procede? Claro que não, porque tudo é a maneira como você vê. Claro, eu posso muito bem dizer que se ele não ofere renda, ele não vai pagar o imposto de renda, o IRQN, mas ele não vai ao mercado. Com certeza. Ele não compra o seu feijão, o seu arroz, se bem que hoje a gente vai ao mercado e o nosso carrinho, nossa sacolinha está cada vez mais reduzida, né? Por conta da caristia. Mas, enfim, os produtos, eles não têm, como em outros estados, em outras soberanias, a tax separada, né? A tributação separada do valor. Está tudo ali, né? No preço final, você não vê essa separação, mas ele está pagando. Então, ele é um contribuinte ali de um imposto indireto, então ele paga, sim, os tributos, ele paga ali o imposto sobre aquele alimento, sobre um produto de higiene, enfim. Mais uma vez, eu repito, todo brasileiro tinha que ter consciência de como vive, dos impostos, principalmente na área tributária, né, doutora? É verdade.
Não pode ser assim uma caixa preta, um bicho de 7 cabeças, né? Tem maneiras mais fáceis da gente falar do assunto. E nós mesmos somos os culpados, né? Porque esse assunto de empresa, tributário não me interessa. É chato, eu não tenho empresa, é frio, chato, exato. Né? Não é para mim, é muito técnico. É verdade. Doutora, eu acredito que teremos, no decorrer, né, dessa nossa união, sim, outras perguntas, propostas, e vamos entrar em outros temas. Nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje. E qual é a sua mensagem que você gostaria de deixar para esse pequeno empresário, médio empresário, empresários, de grandes empresários também, que muitas das vezes estão assim totalmente, não tem tantas informações como você tem dado essas informações hoje aqui no nosso podcast? Qual a mensagem você gostaria de deixar para esse empresário? Faça um trabalho preventivo da sua empresa. Procure orientação jurídica. É muito importante entender da própria empresa, para que a gente não tenha que trabalhar o problema já instalado. Tem problemas que nós podemos evitar. E quando já instalados, tem problemas que podemos corrigir, consertar. Você tem o quê? Umas 10 publicações que você faz parte, não é isso? Sim, hoje sim. E eu quero te fazer um pedido. Escreva um livro esclarecendo os empresários sobre essa área tributária. Que interessante. Por favor. Ótima ideia, Beta. Vou pensar a respeito. E eu vou te cobrar. Ai, meu Deus. Foi muito esclarecedor ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada, tá, Beta. Mais uma vez, sucesso. Eu que agradeço. E até a próxima. Sucesso pro canal. Com certeza. Olha, um grande abraço. Muito Deus te obrigada. abençoe. Deus te abençoe também. Grandemente, ok? Amém. E você, aprendeu? Tiramos suas dúvidas? Próxima sexta-feira, aqui no canal Beta, porque aqui a nossa melhor imagem é você.